Vasco da Gama destravando negociação. O Cruz Maltino agiu rápido e resolveu a questão contratual pela renovação com o zagueiro Robert Renan. Vou falar também sobre a torcida organizada Cruz Maltina buscando a reunião com a Samantha Longo, interventora da SAF. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like, você sabe, faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Nesse momento, falamos diretamente do aeroporto em Austin, no Texas, já no deslocamento, voltando para New Jersey, para poder continuar a cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas, como eu digo, sempre compromissado com as informações do Vascão. Vamos falar sobre o Vasco, que agiu rápido, e a informação soltamos na rede social do BTB Esportes é que o Cruz Maltino conseguiu acrescentar o empréstimo junto ao zagueiro Robert Renan até o final da temporada. O Robert Renan teria o contrato de empréstimo encerrado agora no final deste mês, mais precisamente nesta terça-feira, e o Admar Lopes conseguiu ali junto, obviamente, a interventora Samantha Longo, que nesse momento é o administrador judicial da SAF do Vasco, resolver toda essa questão. Até porque hoje, pelo lado esquerdo da zaga, o Vasco tem o Lucas Freitas, que nesse momento interessa a clubes da MLS, mas o Vasco possivelmente não vai negociar, a não ser que seja por um valor irrecusável, já que tem opção, apenas essa opção pelo lado esquerdo, e o Robert Renan, que é o zagueiro atual titular, e por isso a informação que, pela apuração do BTB Esportes, é o seguinte: Robert Renan renovou o empréstimo com o Vasco até o final de 2026, o empréstimo do Robert Renan, que encerrava nesta terça-feira, e agora o contrato atual, as partes também possuem uma opção de compra estipulada em 8 milhões de euros, 46,7 milhões na cotação atual. E aí o Vasco precisa acionar essa cláusula até novembro para poder contar em definitivo com o jogador. Então, o Zenit já colocou na mesa a sua exigência, cerca de 46,7 milhões de reais, caso o Vasco da Gama queira fechar em definitivo a contratação do zagueiro pela esquerda Robert Renan, que, na minha concepção, do Vasco hoje, no setor defensivo, é um dos melhores, né? Que respeita taticamente. O Robert Renan é muito disciplinado, sobretudo também contribui muito ali no setor, na linha de defesa. Claro, agora o Vasco está sendo comandado pelo técnico Bruno Lazzaroni, nesse momento em preparação para a partida contra o Vitória, na Bahia, em Salvador, no próximo dia 16, pelo Campeonato Brasileiro. Um outro detalhe é sobre essa exigência do Zenit. O Admar Lopes, recentemente, fez ali aquela costura. O Vasco hoje, se ele não permanecer com o Robert Renan, por exemplo, o Vasco tem direito a valores em cima do zagueiro, porque o Vasco tem ali a questão, a famosa vitrine, né? O Vasco sendo uma vitrine, o Vasco acaba proporcionando valores para o Cruz Maltino obter, caso não permaneça, não ative em novembro os valores pelo zagueiro Robert Renan. Antes da gente continuar aqui com as informações, falar sobre o Vasco destravando toda a negociação e a reunião, né? A torcida Cruz Maltina foi até a central, o escritório da SAF na Barra da Tijuca. Nós vamos trazer essa movimentação. Vamos falar agora sobre a reunião. Líderes das torcidas organizadas do Vasco da Gama foram à sede da SAF para conversar
com a doutora Samantha Longo. O encontro, nesse momento, busca esse assunto delicado. Só que o que acontece? A Samantha não estava no local. E a torcida cruzmaltina, né, foi a Força Jovem, a GDA, a Mancha, a IRA, todos representantes, líderes, para conversar sobre essa atual situação, né, e definir o futuro do Vasco. E na oportunidade, na ocasião, a doutora não estava no local ali onde que é a sede do Vasco, na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, e pela informação, até o vídeo que o Fabinho, que é o presidente da Força Jovem, trouxe no detalhe, a torcida não vai desistir de ter essa reunião, de ter essa conversa, de querer um posicionamento, até porque no protesto anterior foi deixado bem claro o posicionamento das torcidas, que é a venda para o José Lamáquia, que é a venda da SAF especialmente para o Lamáquia, já que o objetivo é a venda da SAF justamente pela questão transparente que eles têm financeiramente para poder gerir o clube e, sobretudo, a transparência também no contrato tem sido uma das exigências da torcida do Vasco nesse momento, até para não acontecer o que aconteceu outrora com a 777. Falar sobre o Vasco, que busca destravar essa negociação para que o Pedrinho, a liminar, venha cair e o Pedrinho reassuma o controle tanto da SAF, do futebol e, no modo geral, para poder, obviamente, ter o andamento, a evolução da venda da SAF, mas, paralelo a isso também, o Vasco trabalha para destravar a negociação para ter Franklin Carvalho como novo treinador cruzmaltino. Além do Franklin, o Vasco também trabalha para destravar a negociação para a contratação do volante De Ossa, junto ao Betis. O volante De Ossa já deixou bem claro que quer voltar, que quer voltar ao futebol sul-americano, que quer jogar, que vê com bons olhos jogar no futebol brasileiro, que quer jogar pelo Vasco, porém a informação até confirmada pelo GE. Vasco tem acertos verbais com Franklin Carvalho, Nelson De Ossa junto ao Real Betis. Samantha Longo já autorizou a movimentação, mas Franklin e Real Betis não sentem confiança no acerto pela situação judicial que o Vasco vive. Ou seja, essa situação judicial, esse percalço judicial, essas coisas que, esses desdobramentos e, obviamente, toda essa costura feita na área política e jurídica do Vasco, acaba atrapalhando e sendo uma pedra de tropeço para o avanço nas coisas do Vasco. Não adianta a Samantha Longo autorizar, o Admar negociar, se o Franklin do outro lado vê essas notícias, o Real Betis junto ao De Ossa sobre essa questão da SAF, da venda da SAF, a questão jurídica que afastou o Pedrinho, isso dá aos profissionais essa insegurança. Então tudo está dependendo dessa negociação e dessa liminar cair para que as coisas possam fluir e, obviamente, o Vasco conseguir vender a SAF, fechar com o treinador, fechar com as contratações. Então a gente está no aguardo, né? Restando aí um pouco mais de 24 horas, o prazo que foi dado, e até informação dos amigos na torcida vascaínos, era de 48 horas para essa liminar cair. Nós estamos nessa esperança para que então o Vasco, que é o legítimo clube do povo, o Vasco, que é dos vascaínos, venha ter o pedido atendido da torcida finalmente. Galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço.